Vamos lá, pessoal, falar desse moído aí do metapneumovírus. Vejam aí as manchetes que começaram a sair nesse final de semana, né? Aumento de casos acende alerta da OMS. Metapneumovírus, saiba como é o vírus que está em alta e traz temor sobre nova pandemia. O que se sabe sobre o HMPV, o vírus que está se espalhando na China, China em alerta, né? Tudo aquilo que todo mundo acaba tendo gatilhos, né? Quando a gente vê essas palavras aí. E os vídeos no Instagram, tipo esses aí, né? 5 anos após a surto de metapneumovírus humano lota hospitais na China. Então, realmente, as pessoas... isso ativa vários gatilhos, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a maioria das vezes vocês não devem ficar ansiosos com esse tipo de matéria e devem aguardar a fonte primária, que é a que eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu fui lá, achei esse documento da OMS, que foi citado aí, que está em alerta, etc. E aí esse documento de 7 de janeiro fala, primeiro, que a gente está tendo a sazonalidade desses vírus respiratórios no hemisfério norte, que inclui o vírus da influenza, o vírus sincicial e outros vírus como o metapneumovírus. Que os países que analisam os números, né, não estão mostrando um número acima do esperado, tá? E principalmente falando da China, né, ele botou, recentemente houve interesse de casos de HMPV na China, incluindo sugestões de hospitais sobrecarregados, e aí depois ele fala que os números publicados pela China, cobrindo o período até 29 de dezembro, as infecções respiratórias aumentaram e as detecções de influenza, rinovírus, sincicial e HMPV também aumentaram, mas esse aumento está dentro da faixa esperada e que não houve sobrecarga nos hospitais. Aí vamos seguir aqui com esse documento da OMS, né, a descrição da situação. Aí ele fala que atualmente alguns países do hemisfério norte temperado, as taxas de doença semelhante à gripe ou infecção respiratória aguda aumentaram e estão acima dos níveis de base. A atividade é elevada em países da Europa, América Central, Caribe, África Ocidental e Central, e muitos países da Ásia, e falando a América do Norte, o aumento de sincicial respiratório, e alguns países que fazem vigilância de rotina relatam tendências como, por exemplo, o metapneumovírus humano, mas típicas para essa época do ano. Então não existe, primeiro, HMPV não é um vírus novo, segundo, está aumentando dentro da sazonalidade e não existe nenhum movimento atípico, alerta, como se colocou na imprensa inicialmente. Esse gráfico bem interessante que está nesse documento da OMS, ele mostra a circulação de influenza, né? E outros vírus, as sazonalidades, excluindo o SARS-CoV-2 ao longo dos anos, né? Aí 2017, 18, 19, aí 20, 21, praticamente não houve circulação por conta das medidas de contenção da crise sanitária, aí 22 um pouco, aí 23 voltou a sazonalidade bem intensa, 24 a sazonalidade normal, e aí 25 tendo uma sazonalidade mais ou menos na linha, né? Então a gente não está tendo nenhum alerta específico nesse momento. Então vamos ver a conclusão desse documento, né? Com base no aumento esperado de infecções respiratórias durante o inverno, países, incluindo a China, têm fornecido mensagens de saúde ao público sobre como prevenir a propagação de infecções respiratórias e reduzir o impacto. A avaliação de risco da OMS. Em climas temperados, epidemias sazonais de patógenos respiratórios comuns, incluindo influenza, ocorrem frequentemente no inverno. O aumento observado em infecções agudas e detecções de patógenos associados no hemisfério norte nas 2 semanas são esperados nessa época do ano e não são incomuns. A co-circulação de patógenos respiratórios pode representar um fato para as unidades de saúde. Está muito claro, né? Eu acho que clica aqui nessa bolinha, clicando assim, se você entendeu esse documento da OMS e já diminuiu o seu nível de estresse de 10 para 2, pelo menos. Agora, como eu sou chato de verdade nesse negócio, eu fui lá no CDC da China, que é a fonte primária, e peguei o boletim, né, da Vigilância Sentinela de Doenças Infecciosas Respiratórias até o final de 2024. Eu vou olhar para o lado aqui, porque eu não estou lendo direito aí, não. Nem você está lendo, mas fica tranquilo, certo? Olha o que ele colocou. Os patógenos positivos em amostras respiratórias de casos semelhantes à gripe e departamentos de emergência são principalmente influenza,
metapneumovírus e rinovírus. Os patógenos positivos em amostras de casos de infecção grave são principalmente influenza, micoplasma e metapneumovírus. A análise dos resultados mostra que as doenças respiratórias agudas apresentam atualmente uma tendência ascendente contínua e a tendência das infecções causadas por diferentes patógenos são diferentes. A gripe geralmente está em um período epidêmico sazonal e a taxa positiva do influenza está aumentando rapidamente. Segue no próximo. Vou continuar lendo o documento aqui. A gripe geralmente está num período epidêmico sazonal e a taxa positiva está aumentando rapidamente. Um aumento de 6,2% em comparação à atividade da semana passada. Isso é natural, estão na sazonalidade. A atividade varia entre diferentes províncias e recentemente a taxa positiva do sincicial entre 0 e 4 anos de idade e a taxa de metapneumovírus entre os casos de 14 anos ou menos flutuaram e aumentaram. A tendência é ascendente e mais óbvia nas províncias do norte. A taxa positiva do rinovírus continua a cair, a taxa positiva de micoplasma continua a diminuir, a taxa de positividade do adenovírus mostrou uma tendência decrescente. Outros agentes patogênicos, como o SARS-CoV-2, apresentam mais baixos. Ainda estamos na época de alta incidência de doenças infecciosas respiratórias. Não vi nenhum alerta a isso. Se chama sazonalidade dos vírus respiratórios. Esse gráfico aqui é bem interessante nesse documento, onde ele mostra que disparado o vírus de influenza está tanto causando o maior número de infecções respiratórias quanto os casos mais graves em aumento maior do que todos os outros. Em segundo lugar, o rinovírus e em terceiro lugar, o metapneumovírus, junto com vários outros, bocavírus, que eu acho que vocês nunca ouviram falar, enterovírus, que causa infecção respiratória, o próprio micoplasma, que não é vírus, mas causa infecção respiratória. Então, assim, o que a gente está vendo é um aumento, mas é um aumento dentro do esperado, e esses números deixam bem claro isso aqui. Então vamos lá, outra parte do documento é bem interessante, mostrando que nesse momento, de 0 a 4 anos, gripe, vírus da gripe, de influenza, super em alta, metapneumo em segundo e sincicial em terceiro, e em hospitalização, gripe, sincicial e metapneumo. 5 a 14 anos, gripe, continua em primeiro, metapneumo e adenovírus, e em hospitalização, primeiro micoplasma ainda, gripe e metapneumo. 15 a 59 anos, gripe, rinovírus e SARS-CoV-2, e hospitalização, gripe, rinovírus e metapneumo. E em idosos, vírus da gripe, rinovírus e metapneumo, vírus da gripe, rinovírus e SARS-CoV-2. Então, isso também não está nada fora de questão. E outra coisa, vejam que vírus da gripe, vírus sincicial estão em altíssima lá, e aí eles resolvem pescar o metapneumo como se fosse uma coisa nova. Aí eu vou trazer um número agora, eu vou sair da China e vou vir para Paraíba, inclusive elogiando aqui o pessoal da Vigilância Epidemiológica, que faz um trabalho espetacular nessa questão de vírus respiratórios. Vejam só, as matérias é como se fosse um novo vírus. Veja que esse boletim é com todos os dados de coleta de vírus respiratórios em casos de síndrome respiratória aguda grave e síndrome gripal aqui na Paraíba. E em 3 de dezembro de 2024, eles divulgaram esse boletim, que é quase os números do ano todo. E tá aí, minha gente, o metapneumovírus causando em 2023 10 casos de síndrome gripal detectados, em 2024 35. Isso é muito maior, esse número na população. E ele não é o maior, você veja que tá aí, ó, SARS-CoV-2, sincicial, rinovírus, os mesmos que vocês estão falando lá na China. E aqui houve 250% de aumento de metapneumovírus e não foi para manchete. E vamos continuar mostrando nesse boletim, que ele mostra aí, ó, metapneumovírus, considerando os vírus identificados em casos de síndrome gripal nas unidades Sentinela na Paraíba, é um vírus típico de aparecer em crianças de 1 a 9 anos, não é de hoje não. Tá aí, ó, nessa setinha vermelha, a maioria dos casos concentrados, né, a gente tem 13 casos aí, mais de 30% dos casos na faixa etária infantil. Então o vírus, metapneumovírus, é um vírus que está aqui desde 2001, foi detectado. Se sabe que ele devia estar circulando há muito mais tempo sem ser detectado, e é um dos vírus que fazem parte da salada dos vírus respiratórios que aparecem, especialmente no inverno, na sazonalidade típica, que não é esse momento, a gente está no Brasil no verão,
E aí não tem porquê esse alarde todo e essas informações enviesadas só para buscar deixar todo mundo aperreado. Então é muito importante falar para vocês que o metapneumovírus, ele está aqui, eu não estou minimizando a importância dele, apenas ele não é o mais relevante dos vírus respiratórios. A maioria das vezes ele não vai causar doença grave, isso vai acontecer em pessoas, em crianças muito pequenas, em imunossuprimidos, em pessoas muito idosas. Mas vejam a proporção, né? Ele causa sim síndrome respiratória aguda grave. Vejam que em 2023, 22 casos na Paraíba. Em 2024, 31 detectados, né? Dos detectados, muitos não são. Mas olha a importância comparativa de um SARS-CoV-2 com 216 casos respiratória aguda grave e 190 esse ano. E o VSR, 591. Então, assim, a gente tem muito mais problemas locais para se preocupar do que a gente ficar entrando nessa pilha de novo, principalmente estimulada por informações enviesadas e que não vão na fonte primária, deixando vocês... E para terminar, né, essa coisa do boletim epidemiológico aqui da Paraíba, veja que o metapneumovírus causa síndrome respiratória aguda grave, como eu falei, em crianças pequenas. Você vê aí 28 casos agora em 2024 só aqui na Paraíba. Mas quando a gente vai comparar, por exemplo, com influenza, quando a gente vai comparar com sincicial respiratório, é uma proporção desigual, né? Mas causa síndrome respiratória aguda grave, pode causar óbito. Houve 4 óbitos por metapneumovírus só na Paraíba no ano de 2024, mas a gente não tem ele como um vírus de potencial pandêmico, não é um vírus novo, ele está nas nossas preocupações, deve ser buscado soluções, por exemplo, até vacina no futuro para ele, existe estudo para isso, mas não é algo que vai tá tirando o sono, nem deve tirar o sono de ninguém nesse momento. Então eu vou pedir a você, da próxima vez que você receber posts desse tipo aqui, né, break news, novo vírus, os hospitais da China estão lotados, etc. Tenham cuidado, procurem médicos sérios que vão trazer informação da fonte primária. Infelizmente a imprensa precisava ter mais cuidado na hora de colocar essas informações no ar. E depois de tudo que eu passei para você anteriormente, coloca aqui para mim, dando a sua opinião, se for positiva, se o que a gente viu sobre o metapneumovírus foi um sensacionalismo ou não. Então, depois do que vocês escutaram aqui na sequência minha, espero que vocês estejam menos ansiosos e mais preparados para receber esse tipo de conteúdo que vem em busca de cliques, deixam as pessoas ansiosas, mas não faz o trabalho sério que é ir na fonte primária e buscar a informação correta. E por último, como o doutor aqui tem seguidor até na China, eu recebi essa mensagem aqui, ó, vê lá os vídeos que apareceram para vocês, né, os hospitais lotados, etc. Aí a pessoa brasileira que está lá colocou assim: moro na China, aqui está tudo tranquilo, hospitais tranquilos, assim como o inverno aí no sul, ela é do sul do país, as pessoas ficam mais resfriadas, gripadas, aqui acontece igual, resfriado comum de inverno rigoroso, então podem ficar tranquilos. Vejam só, nesse comentário aí ela desbancou o sensacionalismo todinho que o pessoal está fazendo, ok? Então compartilhem essa sequência de stories com seus amigos, eu vou ver se eu faço um Reels, mas assim, mais uma vez eu estou vindo aqui para pedir que vocês, óbvio, a gente sempre tem que ter atenção com questões de saúde, mas a gente fazer sensacionalismo, e principalmente sendo da imprensa, me deixa muito chateado.